E se a pessoa entra na empresa, vamos pensar na má fé. A pessoa entra na empresa, ela tá grávida. Ela entra na empresa, dentro desse prazo de experiência dela, e aí ela fala, tô grávida. Adquiriu a estabilidade. Mesmo que ela tenha engravidado antes. Mesmo que ela tenha engravidado antes. E não tem como saber, porque hoje Cara, temos muitas decisões que o empregador, quando vai contratar uma pessoa, ela não pode pedir exame de gravidez. Ela não pode, porque isso gera. Isso aí é entendido como uma ofensa à intimidade dela, então isso gera indenização por danos morais. então não existe a proteção, no caso, ao empreendedor, ao empregador nesse caso. Não, não. A proteção é só ao funcionário. Só para funcionar. Um dos princípios basilares da justiça do trabalho é o protecionismo ao trabalhador, que na minha ótica ele é um pouco exacerbado, porque você precisa ter essa proteção sim, mas na área do que a gente chama de direito material, que são são as questões dos direitos. Certo. Então você aplica-se também a norma mais benéfica a esse colaborador na questão do direito material. No direito processual, deveria, né, vigorar o princípio da isonomia entre as partes. Sim, Mas, faz mais sentido, né? infelizmente, muitos juízes não aplicam essa isonomia na questão processual. E eu vou te dizer por quê. Se você está defendendo uma empresa e nessa empresa você tem uma tese, que ela obviamente ela é contrária à tese do seu oponente. Certo. Você apresentou a sua tese, o oponente apresentou a dele, e na hora da instrução, você apresenta as provas. E hoje a prova que tem mais valia na justiça do trabalho é a prova testemunhal. Ela se sobrepõe, inclusive, à documental, porque tem a questão também do princípio da realidade dos fatos, né? Não, Verdade real dos fatos. Não, beleza. Mas é muito fácil alguém lá mentir a favor de você, cara. Sim, sim. Eu até vou vulgarizar um pouco o termo que a gente fala que a testemunha é a mais prostituta das provas, né? Porque ela Hoje, no Roquish On Demand, a gente vai contar uma história de sucesso. E já adianto pra vocês que essa será a temática do Roquish On Demand de hoje em diante. Pelo menos por um bom tempo. A gente pretende manter essa ideia de histórias de sucesso. E hoje, um cliente meu aqui já de longa data aí, que a gente conhecia ele, inclusive porque ele levou a moto dele que ele tinha na época, uma Fat Boy, né? Exato. Pra lavar num lavar rápido perto aqui da antiga barbearia. E lá tinha um cliente nosso já, e ele indicou e falou: vai lá na barbearia e procura o palmeirense. E ele me procurou, claro, porque graças a Deus eu sou palmeirense. E ele, desde então, é cliente nosso, acabou virando amigo, acabamos já dando rolê de moto junto e por aí vai, de coisinha de beijinho no rosto e tudo, mas sem mais. Para aí, beijinho no rosto. Por consideração e amizade. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o meu amigo Alexandre e a gente vai falar um pouco da história de sucesso dele na área do direito. Tudo que o direito proporcionou para a vida dele e também as dificuldades do direito da vida dele. Mas primeiro a gente vai começar com a parte boa. E aí, Ale, beleza? Beleza. Obrigado, mano. Desculpa desculpa de da outra vez a gente não ter conseguido gravar, mas infelizmente a EDP Bandeirante falhou com a gente, faltou luz aquele dia e a gente não conseguiu manter aquela conversa que era para ter sido gravada alguns dias atrás, né? Mas você já tá aqui hoje, isso que importa pra mim, né? Agradeço a oportunidade. Que é isso, eu que agradeço você estar aqui, filho. Você é camarada. Ale, seguinte. O que o direito trouxe de bom pra você, cara? Depois que você entrou no direito, o que você conquistou na sua vida, meu amigo? Fala pra mim. Bom, eu acho que num primeiro plano, as maiores conquistas que o direito me trouxe foram independência e flexibilidade. Independência, você diz financeira? Não, independência profissional, que eu acho que é o primeiro ponto. A independência profissional, ela lhe proporciona para quem você quer ou para quem você deseja trabalhar, prestar serviço, porque eu sou uma pessoa que eu sempre prezo pela excelência na qualidade do serviço. Então, o direito ele me proporcionou
escolher a área que eu quero atuar, os clientes que eu quero atuar e também a questão da flexibilidade, como eu falei, isso traz qualidade de vida Ah, que dinheiro nenhum proporciona. não, isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu acho que a flexibilidade é um dos principais pontos, na verdade, né, Ale, quando a gente tá falando disso daí, né? Exatamente. Porque você meio que pode fazer o seu horário, é isso? Exatamente. Porque se não fosse isso, nem aqui eu poderia estar, né? Num dia de semana, né? Nesse horário. Obrigado, direito. Então, e na parte financeira? Porque, não sei, já a gente vai saber da sua história antes. Certo. Mas eu quero saber se sua condição de vida melhorou depois que você abriu seu escritório de direito e tudo mais. Ah, melhorou bastante. Melhorou muito a minha qualidade financeira, né? Claro que hoje, como qualquer pessoa, a gente tem as épocas de perrengue, mas hoje eu consigo programar as coisas que eu quero conquistar. A primeira delas foi a minha casa própria, né? Meu apartamento, É verdade. né? Eu tive a graça, inclusive, de poder trocar, melhorar meu apartamento e dar uma qualidade de vida, assim, muito boa para minha família. Eu acho que esse é meu principal objetivo, Sim. né? Com a minha área profissional, né? Eu acho que você poder proporcionar qualidade de vida para sua família, isso aí não tem, assim, uma coisa indescritível, né? Ainda mais, né, do ponto que vamos chegar logo mais, né, com a nossa conversa, por todas as dificuldades que eu passei. Ah, sim, sim, sim. Acredito, acredito. A vida prega peças, né? Nossa, demais. Não, só não tenho dúvidas. E fala uma coisa, o que te levou a se interessar pelo direito? Por que ser advogado? Olha, é uma história até engraçada, porque Ah, tem uma história então? Não tem foi uma tipo, história. vou lá porque vou ganhar dinheiro com isso. Não. Na verdade, eu quando era jovem, né, quando era moleque, eu nunca na minha vida eu pensei em ser advogado. Nessa época, quando eu terminei o colégio, o meu pai ele tinha uma oficina mecânica. Eu era mecânico, inclusive, já, né? E eu recebi, acho que o melhor conselho que eu pudesse ter recebido de uma pessoa fora da minha família. Que nessa época, né, eu tinha terminado o colégio e estava indeciso do que eu ia fazer, né? Então aquela, né, mentalidade de jovem dos anos 1990, Vixe, você é velho, esqueci. de jovem de 1990, então assim, não estava tão preocupado com isso, porque eu tinha aí uma certa, digamos, um certo privilégio, né, pelo meu pai ter, na época ele tinha a oficina mecânica e tinha um autopeças também. Ah, então ele tinha duas empresas, então. Tinha duas empresas. E aí, Ou seja, ele vendia pra ele mesmo. não, A não. autopeça ele vendia pra o que ele precisava ali. Sim, lógico, a gente Um ciclo. aproveitava, né, Já tinha uma puta visão de negócio na época, que as pessoas estão começando a pensar nisso hoje. não, meu pai, ele tinha essa visão de negócio, tá? De que ele poderia aproveitar, né, esse preço da autopeça e também colocar a venda das peças na oficina, né? Lógico que isso era dado ao cliente a faculdade de comprar com a gente ou não, mas ele tinha essa visão onde ele vendia para o público em geral, né? Porque tinha balcão nas Sim, autopeças sim. e também aproveitávamos na oficina, porque eram espaços diferentes, né? A autopeça era lá na Vila Fátima, né? Na Avenida Otávio Braga de Mesquita, e a oficina era aqui no centro, na Mãe dos Homens, né? Então, Então ele pegava dois setores, mais ou menos, exatamente. e só ajudava ou atrapalhava? Ajudava, porque ali era um ponto bem estratégico, porque a autopeça ela ficava em meio a várias oficinas locais, né? Então, ele pegava aquele público lá, né? O público de oficina, onde ele fazia os convênios com as oficinas de pagamento semanal ou mensal, e também tinha o balcão de varejo, né? E para ele acabava não atrapalhando isso, né, realmente. Porque, se eu pensando agora, você tava falando. Porque para ele, independente de estar longe ou perto da oficina dele, o que ia fornecer peça para ele era a loja dele. Exatamente. Não faz sentido ele comprar de outra loja isso daí. Se ele tem a peça na loja dele, Exatamente. claro. E independente da distância, ele conhece.
Sim. Agora, ele alocar essa loja num local que não não tem isso, mas tem várias oficinas precisando, é muito mais inteligente. Exatamente, exatamente. Caramba, né, meu? Pra você ver como que já tinha gente que pensava nisso lá O atrás, né? o meu pai, eu vou falar foi, tá? Porque hoje ele tá aposentado, tá? Mas graças a Deus ele é vivo ainda. Mas o meu pai, ele foi, assim, um grande visionário no empreendedorismo. Ele, infelizmente, ele não tinha o mesmo dom na questão administrativa, né? Mas ele tinha, assim, um dom, assim, de observar, de visualizar grandes oportunidades, De enxergar né? o negócio. Enxergar o negócio, né? Então, assim, com base nisso, eu acredito que até foi essa veia empreendedora que eu herdei dele, né? E isso ajudou no direito. Já veio, né? Exatamente. Já veio, né? Eu acho que, olha, eu acho que essa parte de empreendedorismo em si, ele não depende de estudo, cara. Como você estava me falando. Meu pai, administrativamente, ele não era uma pessoa muito boa, mas ele tinha essa visão empreendedora. Se na época ele tivesse a ideia já de delegar essa parte administrativa para outra pessoa, muito provavelmente ele tinha criado um império em Guarulhos. Isso aí foi a falha do meu pai, que ele não sabia delegar atividades. Ele concentrava tudo nele, e aí é onde ele se atrapalhava, né? As pessoas mais antigas, ela tinham essa dificuldade de delegar, né, cara? Exato. Apesar dele ter a visão empreendedora, ele tinha dificuldade de falar: faz você isso pra mim. Não, Porque, é verdade. não, se a outra pessoa fizer, talvez não seja tão bem feito. Ou se a outra pessoa fizer, talvez não. Ela fique de olho no que eu tenho, de olho no meu dinheiro, de olho nos bens, de olho. É. Porque, querendo ou não, uma pessoa que mexe com a sua contabilidade, ela sabe tudo da sua vida. Exatamente, exatamente. Mas nesse caso, eu acho que o meu pai foi uma questão de dificuldade de delegar mesmo, porque a minha mãe ajudava nessa parte aí de contas a receber e a pagar, e eu e meu irmão, a gente ficava tomando praticamente conta dos negócios, né? Na questão operacional, né? Porque assim, Certo. meu irmão hoje ele é engenheiro mecatrônico, mas nessa época ele iniciou na oficina como eletricista. A oficina, na verdade, ela começou como um autoelétrico, Ah, entendeu? então não era uma Não, mecânica. era uma mecânica, por quê? Porque quando o meu pai iniciou, ele comprou esse empreendimento já formado e era só um autoelétrico. Sim. E o meu irmão sempre gostou de mexer com essas coisas, mas eu não me identifiquei com isso. Mas você trabalhou quanto tempo na oficina? Eu trabalhei 15 anos. E não me identifiquei com isso. Não, mas aí é que tá a Caramba. coisa. Não, isso foi no início. Porque no início, como eu falei, ele comprou um autoelétrico, mas eu não me identifiquei com a área do autoelétrico, então ele já engajou a parte mecânica também. Porque a ideia do meu pai era você não perder cliente por nada. Então, nesse empreendimento, ele até na época chamava Shopping Car. Por quê? Porque a ideia era fazer tudo. Tinha Entendi. a parte de peça na oficina também, Sim. aí tinha o autoelétrico e a mecânica. Por um tempo, chegou até a ter funilaria e pintura. Nossa, mas Por um aí você já tempo. tem que ter um espaço completamente diferente, né, Só que o cara? espaço não era adequado para uma funilaria e pintura, ele acabou desistindo, então ficamos só com autopeças, autoelétrica e mecânica. A mecânica ele praticamente implementou por minha causa. Porque eu falei para ele, olha, eu não gosto de mexer com autoelétrico, esse negócio de passar fio, não gosto. Entendeu? Ele falou assim: ah, mas e se a gente implementar a mecânica? Eu falei: acho que a mecânica já é interessante. E eu Então você gostei da gostava mecânica. mais disso mesmo, de sujar a mão. Exato. Mas no autoelétrico você também suja a mão, né? Porque às vezes você precisa desmontar algum tipo de peça para reparar um motor de arranque, um alternador. Sim. Você vai sujar a mão também, né? Não, mas é uma coisa que eu também, você sabe, né? Eu tenho muito prazer de fazer as coisas manuais, né, mano? Assim, trabalho manual também é comigo mesmo. É. Então, é uma área que eu me sinto à vontade de conversar com você. Não a parte da mecânica, mas a parte do ir e fazer. Sim, sim. Sim. E hoje você tem problema com o seu carro, você sabe? Olha, eu sei, hoje, por óbvio, eu tô muito desatualizado, né? Porque eu parei com a mecânica em 2004. Foi quando estava praticamente surgindo a questão da injeção eletrônica. Cheguei a fazer o curso de injeção eletrônica, tá? Ah, e só um ponto que eu gostaria de colocar é que assim, a oficina, a parte mecânica, eu sou praticamente autodidata.
né? Eu primeiro aprendi sozinho e depois eu fui fazer o curso para me aperfeiçoar em questão métrica, em questões de parte mais teórica, né? Até porque na época não tinha um YouTube pra você se Não informar, né? tinha, é Se tivesse, muito verdade. provavelmente nem curso você ia precisar fazer. Não, com certeza, com certeza. Olha que ferramenta, né, cara? Exatamente. O YouTube hoje o YouTube, a internet em si é uma ferramenta hoje excepcional, inclusive para o direito, onde eu uso muito hoje, né? Hum, hum. Então, e aí, né, como você colocou inicialmente, a gente acabou até falando bastante da oficina, a área de direito eu iniciei justamente por um amigo do meu pai, que era cliente nosso, e ele deu o melhor conselho da vida, que foi chegar a me perguntar assim, o que que você vai fazer, né? Eu tava vendo que curso que eu ia fazer na faculdade, né? E aí eu tinha elegido o curso de administração, justamente por conta das empresas. Sim, Só sim. que o que que ele falou pra mim assim? Falou assim, por que que você não faz direito? Eu falei assim, direito? Tá. Eu falei assim, mas eu nunca pensei na vida em ser advogado, né? Aí ele me falou a seguinte situação, falou, mas quem disse pra você que quem faz direito é só pra ser advogado? A área do direito, ela te abre um leque muito amplo, onde você, inclusive, pode ser um bom administrador fazendo o curso de direito. A base também da formação de direito também tem muito foco nisso também, né? Tem, lógico, tem, mas assim, é um foco, mas é bem básico, né? Por óbvio, porque quem faz o curso de direito, de administração, também tem um foco básico na área do direito, Sim, sim. né? Eu lembro quando eu fiz, tive tanto tributário quanto o quê? Era tributário, acho que legislativo, se não me engano. Legislativo, envolve também questões de IED, né, que a gente chama, que é a Introdução ao Estudo de Direito, né, para você poder saber o que e tal. Então, ele me colocou para pensar essa situação, Sim. né? Principalmente porque eu falei, quando ele colocou que ele abre outros leques. Porque o que que eu pensei? Na verdade, parece até que eu previ o futuro. Porque eu pensei assim, bom, se um dia, Deus o livre, não der certo o negócio do meu pai, vou poder me capacitar para outras áreas. Migrar, né? Migrar para as outras áreas e me capacitar para um leque amplo, né? E aí eu fui na faculdade, olhei a grade do curso de Direito, confesso que não me identifiquei muito, mas eu falei assim, eu acho que é uma boa, né? Você não se identificou por quê? Porque na grade, tinha muita coisa que eu não sabia nem o que era, Ah, entendeu? Tipo, para você ter uma ideia, eu tive curso no primeiro ano, tive curso de filosofia e direito romano. Eu falei assim, pra que eu vou usar isso na minha vida? eu vou depender César? Exato. Entendeu? Então, assim, eu não. De primeiro ponto, eu não me identifiquei muito, mas aí o meu pai, né, ele falou: não, eu acho que é legal, né? Até pelo seu temperamento, eu acho que se você for advogado, você vai ser um bom advogado, né? E aí, no início da faculdade, eu comecei a cursar, comecei a me interessar, me apaixonei pelo direito, tá? E aí eu tinha aquele sonho de todo acadêmico de direito no início, que era ser juiz ou promotor, né? Puxar pra área que é maior, né? Onde você realmente se sente, ou as pessoas olham pra você como sendo Te traz um uma pessoa. status. É isso. Te traz um é isso. status. Eu não queria falar exatamente essa palavra, mas é exatamente Mas isso. inclusive tem muitos acadêmicos de direito que saem, né, com aquela falsa impressão de status, né? Ah, hoje eu sou advogado, eu sou doutor, né? Mas a gente aprende com o dia a dia, né? E o dia a dia do próprio curso de direito me fez perceber que eu não queria ser juiz, muito menos promotor. Ele fez entender que eu queria ser um empreendedor. É porque te amarra, né? Exato. Te amarra. Acaba, ao mesmo tempo que te dá um status perante uma sociedade, o juiz, o ministro Alexandre do Supremo. Ao mesmo tempo que faz isso para você, na teoria, limita os seus ganhos. Exatamente. Porque como um empreendedor, como uma pessoa individual numa empresa sua mesmo, o teto é você que faz, é você que define. O céu é o limite, né? Pra quando você Exatamente. trabalha por conta e você tem ambições que eu digo sadias, né? Ambições onde você queira crescer, mas sem subir pisando na cabeça de alguém. Sim, Né? sim. Sendo honesto, né? Exato. A honestidade nunca é cara, né?
A honestidade é boa. Inclusive, você tem o quadro lá no seu banheiro que eu acho ele muito assim inspirador, né? Que se diz que se você for honesto nas pequenas coisas, será nas grandes também. E você sabe porque ele fica bem ali em cima, onde o cara tá olhando enquanto ele está urinando. Te coloca pra pensar, né? A ideia é essa, é pro cara refletir a todo momento. Acho que isso é. E eu vou fazer um quadro daquele maior. E vou colocar maior, porque eu acho que, pelo que eu acompanho das pessoas, não dos nossos clientes em si, não especificamente de alguém, mais pessoas precisam ter essa informação. Mais pessoas precisam ter esse entendimento. Que a honestidade não é só nas coisas grandes. Não. Aqui eu roubo um pouquinho, mas não, ali, né, meu parceiro? Se aqui você rouba um pouquinho, você só não rouba ali porque você não teve oportunidade. Exato. É diferente. E eu vou te falar, né? A área do direito, ela te dá muitas oportunidades, tanto pro certo quanto pro errado. E se fosse para eu crescer a qualquer custo, eu posso te dizer que eu já estaria milionário. Eu não sou milionário, vivo bem, vivo confortavelmente, tá? Também não sou rico. Sou rico assim em outras questões, em termos de estrutura familiar, em termos de saúde, em termos de poder fazer o que eu quero na hora que eu quero, tá? Claro, isso sem ser leviano com os compromissos, Não, né? não, Claro, não. né? Eu entendi perfeitamente. Acho que todo mundo entendeu o que você tá Exato. falando. Fica tranquilo. Não, é verdade. O direito acaba te dando essa. O direito, não só o direito, eu acho. O empreendedorismo. Apesar de você, eu acredito que tem dias que você vai trabalhar até 3 horas da manhã. Exato. Enquanto as pessoas que colaboram no seu escritório, quando dá o horário delas 5 horas, 6 horas da tarde, vai embora e acabou. Vamos. Mas eu posso dizer também que a gente tem alguns colaboradores que já estão com essa visão, né? A gente contrata estagiários, né? A gente aprende, a gente tem como uma política no nosso escritório de fazer o estágio servir para o que ele serve mesmo, que é a parte pedagógica. Que não é utilizado na grande Não maioria é, das porque vezes. eu vou né? te dizer por mim, quando eu fiz estágio, eu era muito limitado, eu não podia fazer o que hoje eu proporciono aos meus estagiários. Né? Hoje, o que a gente coloca lá é para que ele aprenda a não só ter uma interpretação do processo, mas como ele saber conduzir o processo. Tá? Lógico, sempre sob supervisão, né? Porque o estagiário ele é um profissional em aprendizagem sob supervisão, né? Então, assim, a gente deixa o estagiário escrever, a gente deixa ele interpretar, a gente direciona as publicações para eles justamente tentarem entender o que está acontecendo no processo, e aí eles vêm conversar com a gente para ver se aquela interpretação dele foi correta. Estágio como deve ser estágio. Estágio como deve ser estágio, exatamente. E vou até fazer um parênteses aqui, porque no de quinta passada, né, no podcast de quinta passada, que foi o que eu fiz sozinho, eu acho que precisava, as pessoas também precisavam entender um pouco do que é a Rookish, do que é o Rookish On Demand, de quem é o Renato, fazendo um monte de coisa, falando um monte de coisa, conversando com um monte de gente, mas ninguém nem tem ideia do que eu sou, né? Exatamente. Então eu achei até importante fazer esse podcast aí, esse monocast. Monocast. Que foi eu sozinho. Porque as experiências da minha vida profissional que me fizeram pensar em criar um espaço onde o colaborador não seja tratado somente como uma mão de obra barata. E o que me afastou do ambiente empresarial, o que me afastou do ambiente corporativo foi exatamente isso. Eu sentia que muitas vezes quando você entrava num lugar, você chega... Quando a pessoa gosta de trabalhar, quando a pessoa gosta de olhar para o negócio e falar assim, pô, dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo, dá para melhorar aquilo. Geralmente o ambiente corporativo te capa. Ele fala, não, aqui você só vai fazer isso. Do meu jeito. Isso. A sua mão de obra é a mesma coisa. Quando o cara fala isso daí pra mim, é a mesma coisa a pessoa virar pra mim e falar assim: você só é uma mão de obra barata, cara. Faz o que eu te paguei pra fazer. E só. E isso me afastou completamente dessa ideia. E eu tentei criar aqui esse ambiente diferente.
E pelo que eu tô ouvindo você falar do que vocês fazem lá, é a mesma ideia. É a mesma ideia. Vocês tentaram criar também um ambiente diferente, certo? Sim. E para por aí ou tem mais alguma coisa além Não, disso tem daí? alguma coisa, porque assim, uma inclusive uma das oportunidades que o direito proporciona é essa. Porque assim, como eu te falei, a gente contrata estagiários e esse mês, inclusive, nós já promovemos os 3 estagiários que estão em término de curso a assistentes, né? Certo. Então, assim, por quê? Porque eles estão já praticamente habilitados para começar a advogar. Entre um desses estagiários que foram promovidos, ele já passou na ordem, ele está no último semestre, Ah, não se formou, já foi aprovado na ordem já e foi já foi aprovado na promovido. ordem, ele já foi promovido. O que falta para ele agora é só a conclusão do curso e a solenidade para pegar a carteira, né? Fazer a inscrição, óbvio, né? Sim. E pegar a carteira. Os outros dois já estão praticamente encaminhados para isso também. E o que eu queria te falar assim da questão das oportunidades é porque assim, nós temos também hoje um sócio, né? Que a estrutura do escritório, ela é baseada em, lógico, tem o nível hierárquico e tem os sócios, né, cotistas e os colaboradores. Um desses sócios cotistas, ele inclusive ele entrou como advogado júnior, passou para pleno, sênior e hoje ele é sócio. Ele traz bastante frutos para o nosso escritório. Ou seja, ele está crescendo junto com a gente. Sempre assim. Quando a pessoa tem a visão, ela cresce junto com o negócio. Exato, exato. Agora, quando a pessoa acha que o patrão é mau e só quer dinheiro, ela fica estagnada na vida e nunca vai dar certo em nenhum lugar. Porque assim, infelizmente, a gente teve uma cultura que, né, eu entendo, tá? Minha opinião pessoal é que a nossa cultura hoje ela é meio que vitimista, tá? E ela demoniza o empregador. Por óbvio que tem muitos empregadores ruins, mas como tem muitos que são bons empregadores, né? Mas a nossa cultura, infelizmente, ela demoniza o empregador. Muito. Muito. A nossa cultura é totalmente focada em tratar o chefe como uma pessoa ruim. Agora, por que isso, cara? Da onde veio isso? Porque, será que essa ideia vem desde lá de trás, quando a gente está falando do princípio da administração? Porque aí já entra em contraparte. Eu estudei administração 2 anos e meio e resolvi parar. Porque não era pra mim. Tudo que eu achei que eu tinha que aprender, eu já tinha aprendido ali. Tudo que eu achei que... Porque, felizmente, eu era um aluno dedicado. Então, eu absorvia ao extremo. Tinha dúvidas off, eu perguntava ao professor, nos dias de hoje é assim, assim, assim. Ele encaminhava. Porque eu tinha vontade real de aprender. Sim. Então, acho que o melhor momento da faculdade eu tive. Praticamente o que eu não tive foi o TCC. Que, venhamos e convenhamos, é uma coisa meio... Acho que deve ser revista em algumas formas de avaliação, né? Mas tudo bem, isso não vem ao caso. A gente não está discutindo o modelo de ensino, né? O modelo de estudo. A gente está discutindo sobre empreender, direito e essa parte. E na parte de administração tinha aquela ideia da empresa antiga, do Taylorismo, do Fayol, de Ford, que era o homem-máquina. O homem trabalha e ganha. Trabalha e ganha. Quanto mais eu preciso, mais ele trabalha e menos ele ganha. Mas isso mudou muito, cara. Não acredito até que existam empresas realmente que tratem o funcionário meio como uma coisa descartável. Ah, não tá servindo mais, manda embora. Por incrível que pareça, tem escritórios de advocacia que são assim, né? Tem muitos escritórios que se adequam a essa questão do Fordismo. Eu, inclusive, trabalhei em um que você se especializa em determinada tarefa apenas, tá? Então, quer dizer, você cria excelência naquela determinada tarefa, mas você acaba se amarrando, se engessando nas demais. Só faz aquilo. Só faz aquilo. Nesse escritório aí, particularmente, eu tratava da parte de execução do processo. O que é a parte de execução? Até para você entender. A minha especialidade é trabalhista. Certo. Então, a gente tem 3 fases no processo, que é a fase de conhecimento, onde o próprio nome diz, onde você vai conhecer o seu direito, que você vai angariar o direito naquilo que você provar. A parte de liquidação, que é onde você vai fazer os cálculos, né, aritméticos do que você
do que foi deferido para você nesse processo, e a parte de execução, que é a parte do pagamento, tá? Então, nesse escritório, eu fazia essa parte de execução, que é a última parte do processo. Então, eu fiquei muito amarrado naquela parte, onde a gente só recebia publicação e colocava para pagamento, ou se os cálculos a gente achasse que não estavam de acordo com o julgado, a gente impugnava e isso acabava indo para perícia contábil. Então eu só mexia nessa parte. E aí uma hora eu me peguei pensando assim, cara, mas eu vou me engessar na parte do conhecimento e liquidação. Só vai saber fazer isso. Só vou saber fazer isso. Então eu me desliguei desse escritório e fui para um outro onde a gente trabalhava com o processo todo. Nesse outro escritório que eu fui, a gente não estava dividido por fases do processo, mas por clientes. Então você pegava aquele processo desde o começo e até o final com ele. Então no meu caso, eu acabei criando uma excelência, né, No no processo. processo, Não em um item. não em um item. Engraçado, né, cara? Ter escritórios que hoje ainda pensam desse jeito. Você acha que isso daí é feito meio que pra não deixar o funcionário crescer muito? Se envolver muito? Ou é porque realmente as pessoas não têm a menor ideia do que elas estão fazendo? Eu acho que vai um pouco dos dois. Acho que vai um pouco daquela questão de você não crescer a ponto de virar um concorrente. E também de você não saber o que fazer, mas não com relação à profissão em si, mas com relação à modernidade que está aí, né? Que a gente tem que se adaptar. Você falou uma coisa, concorrência é bom? Hoje você tem seu escritório. Concorrência é bom? Olha, a concorrência, ela é sempre boa do seguinte sentido, né? Você vai procurar sempre ser melhor, né? Com a concorrência. Você tendo concorrência, a concorrência ela é saudável nesse sentido, né? Ela é ruim quando ela é desleal, óbvio, né? Mas se você for analisar, né, de modo macro, a concorrência ela é boa porque você vai sempre querer ser melhor, você vai sempre querer melhorar, você sempre vai estar antenado às inovações, né? Que hoje uma delas, inclusive, é a inclusão da IA, né, da inteligência artificial na área do direito. Ah, já tem IA no direito também? Já, já. E- Principalmente na parte de pesquisa de jurisprudência. Tem muita gente que usa a IA, Caramba. inclusive para elaborar teses. Eu, particularmente, não gosto, tá? Porque eu gosto de pensar e gosto de. Mas, né, é o lado advogado, né, cara? É o lado É, do direito em si, esse, né? exato, É o que exato. você tem que pensar. Mas eu estava vendo, inclusive, essa semana, que já tem modelos de IA que tem capacidade de decisão, né? Ela não vai só aprender aquilo que você coloca para ela aprender, mas vai ter capacidade de decisão, de previsão de probabilidades. Isso é bom pra sua área ou ruim? É bom e é ruim, tá? Como eu falei, ela é boa porque ela vai te ajudar, né, a abrir um leque aí de teses, mas ela é ruim também porque de repente a um médio ou longo prazo vai te deixar um pouco mais preguiçoso, né? Um pouco? Cara, se você tem uma ferramenta ali que basicamente faz tudo pra você, muito provavelmente você pode colocar um estagiário ali. O estagiário faz toda essa parte da IA e você só assina o processo, É, tem só assina a peça. tem escritórios já, inclusive desse modelo que eu tenho até um escritório em mente, mas eu, por óbvio, não vou falar o nome, que ele coloca essa questão do Fordismo e contrata pessoas apenas para fazer determinadas tarefas. Tem partes onde eles atuam que a gente chama de contencioso de massa, né? Que são aqueles, vai tipo um McDonald's da vida, que tem muitos processos Sim, iguais. sim. Então, tem inclusive hoje programas de automatização dessas peças. Entendeu? Você coloca, só Caramba. troca lá o número da vara, só troca a qualificação Só troca o e, nome é, dos envolvidos e ponto. e ponto. E aí o sistema todo já faz o restante. E isso eu acho muito ruim.
Porque cada caso é um caso, por mais parecido que ele seja. Então, vamos lá. Você falou que isso é ruim. Eu vou fazer a vez de advogado do diabo. Você falou que é ruim. Mas vamos lá, a pessoa recebeu. Você falou aí McDonald's, né? Você citou como exemplo, foi isso? Sim, sim. Vamos supor que sejam. Eles recebem num dia aí 100 processos exatamente reclamando da mesma coisa. Exato. Ou seja, teoricamente são processos iguais. Pode ser que a pessoa escreveu a reclamação de um jeito, a outra escreveu de outro, mas não deixa de ser um processo igual. Exato. Se um da causa ganha, gerou uma jurisprudência. Por que eles deveriam criar peças diferentes se aquilo já é garantido a vitória? Mas aí é que tá, não é garantida a vitória. Porque um processo, ainda mais eu vou te dizer com cadeira de expertise, que o processo você ganha no detalhe. Ainda mais na minha área, que eu faço área empresarial. Né? O meu escritório faz a área empresarial e a gente ganha nos detalhes. Muitas vezes ele até tem aquele direito, mas você acaba trabalhando no erro do adversário, da parte contrária. Certo. Entendeu? Então, por isso que eu falei, o processo, por mais parecido que seja, eles não são iguais. Eles são semelhantes apenas. E você acaba ganhando ou perdendo o processo no detalhe. Até porque, né, você citou a questão de 100 demandas iguais, com os mesmos pedidos. Só que não vai ser o mesmo julgador também que vai julgar essas 100 demandas. E hoje, cada juiz ele tem uma ideia. Ele tem um que a gente chama de livre convencimento motivado. Ele já tem uma opinião formada por determinados assuntos. Vou tirar uma dúvida com você antes da gente até continuar isso daí. E o lance da jurisprudência? Não afeta a decisão do juiz especificamente? Não. Não, porque a jurisprudência ela é a decisão de outro magistrado ou de uma turma julgadora, né? Ela não é vinculante. O que afeta hoje em dia, né, que são as súmulas. A súmula é um conjunto de jurisprudências reiteradas onde se, né, angaria um entendimento sobre determinado assunto. Aí o Tribunal Superior ou Regional, eles primeiro criam uma OJ, que é uma orientação jurisprudencial, ela não é vinculante, e depois a súmula. A súmula em si, ela não é vinculante, a não ser a do STF, que aí ela tem caráter vinculante, aí você tem que seguir. Mas dos demais, tem até essa discussão que fala que súmula não é lei, né? Então, tem juízes que julgam contra a súmula, mas aí normalmente tem a tendência de ser revertido no tribunal. É, assim, né? Pelo que eu tô entendendo dessa súmula é o seguinte: é um conjunto de jurisprudências que, no mesmo caso, por exemplo, nesse caso do McDonald's que a gente tá pegando como exemplo, teve 50 decisões a favor do McDonald's, por exemplo. Nisso cria-se uma súmula com essas 50 decisões que, teoricamente, seria um reforço de uma jurisprudência. É isso. É mais ou menos eu tô entendendo isso. mais ou menos mais o ou caso. menos isso. Porque disso eu não entendo. Tô tentando entender mais ou menos o que é isso. É porque assim, hoje na área do direito a gente coloca a jurisprudência como um julgado, né? Como um julgado. Certo. E aí a súmula como um conjunto de jurisprudências. Um conjunto de sentenças que levaram para o mesmo lado, para o mesmo caminho. Exato, para o mesmo entendimento. E sim, ela não é uma lei, é óbvio, né? Só que ela é como seria então um reforço de que naquele caso tal lado ganha. Exato. É mais ou menos a probabilidade de ganho ela é muito grande. Quando você tem um caso que está alinhado a uma súmula. Caramba, se aplica muito hoje? Sim, sim. Eu nunca tinha escutado falar dessa súmula. É. Primeira vez que eu escuto falar que existe uma coisa. Pra mim, súmula era só partida de futebol. Não, e a súmula, ela inclusive, ela às vezes ela tem um entendimento diverso da lei seca propriamente dita. Vou te dar um exemplo. A súmula 244, ela trata sobre a estabilidade gestante. Certo. Tá? A lei,
ela trata que a estabilidade gestante ela é devida nos contratos por prazo indeterminados, ok? Então, quer dizer, a pessoa, né, a mulher, por óbvio, que engravidar durante o seu contrato de trabalho por prazo indeterminado, ela tem aquela estabilidade a partir da concepção, né, da data que ela ficou sabendo do estado gravídico, e 5 meses após o parto. Então, ela inicia-se a estabilidade no início da gravidez, nasceu o filho ou a filha, e ela estende essa estabilidade até 5 meses após o parto. Tá? Certo. Como eu falei, a lei determina que é nos contratos por prazo indeterminado, mas a súmula, o conjunto reiterado de decisões onde aplicar essa estabilidade nos contratos por prazo determinados, que eu posso te dizer, por exemplo, contrato de experiência. Ele é um contrato por prazo determinado. 45 mais 45 Exato. ali, né? Então, se a mulher engravida durante o contrato de experiência, ela adquire essa estabilidade. Mesmo que for na experiência, ela não pode ser desligada? Não. Caramba, cara, eu não sabia disso daí, não. Hoje temos decisões novas né, inclusive saiu uma recente do ministro Fux, do STF, onde ele reconheceu que determinados contratos por prazo determinado, como o temporário, não têm direito a essa estabilidade, tá? Mas isso foi uma decisão dele, ainda não criou-se uma súmula, mas é uma tendência, entendeu? Se a pessoa engravidar durante o período Um de... contrato temporário. Contrato temporário. Temporário. Tá. Um Não tem contrato nada a ver por com a prazo parte da experiência, então. Não. Entendi. Não. Entendi. O contrato de experiência, ele por si só, como você disse, 45 mais 45. Se ele venceu e você não dispensou o colaborador, ele automaticamente já se reverte para um contrato por prazo indeterminado, o que não acontece com os contratos temporários. Entendeu? Ele não se renova automaticamente. Verdade. Temporário é temporário, né? Exato. Você vai prestar serviço pra mim de tal dia, e acabou. Mas aí que tem a questão da natureza jurídica do contrato. Porque se você for analisar, um contrato de experiência, ele também é temporário. Sim. Mas ele tem um outro viés. Entendeu? Ele tem o viés de você experimentar aquele colaborador que você está contratando. O contrato temporário não, ele às vezes é só para suprir uma demanda. Sim. E se a pessoa entra na empresa... Vamos pensar na má fé. A pessoa entra na empresa, ela tá grávida. Ela entra na empresa, dentro desse prazo de experiência dela, e aí ela fala, tô grávida. Adquiriu a estabilidade. Mesmo que ela tenha engravidado antes. Mesmo que ela tenha engravidado antes. E não tem como saber, porque hoje temos muitas decisões que o empregador, quando vai contratar uma pessoa, ela não pode pedir exame de gravidez. Ela não pode, porque isso gera... Isso aí é entendido como uma ofensa à intimidade dela, então isso gera indenização por danos morais. Então não existe a proteção, no caso, ao empreendedor, ou empregador nesse caso. Não. A proteção é só o funcionário. Só para o funcionário. Um dos princípios basilares da justiça do trabalho é o protecionismo ao trabalhador, que na minha ótica ele é um pouco exacerbado, porque você precisa ter essa proteção sim, mas na área do que a gente chama de direito material, que são são as questões dos direitos. Certo. Então você aplica-se também a norma mais benéfica a esse colaborador na questão do direito material. No direito processual, deveria, né, vigorar o princípio da isonomia entre as partes. Sim, mas faz mais sentido. Infelizmente, muitos juízes não aplicam essa isonomia na questão processual. E eu vou te dizer por quê. Se você está defendendo uma empresa e nessa empresa você tem uma tese que ela obviamente ela é contrária à tese do seu oponente. Certo. Você apresentou a sua tese, o oponente apresentou a dele, e na hora da instrução você apresenta as provas. E hoje a prova que tem mais valia na justiça do trabalho é a prova testemunhal. Ela se sobrepõe inclusive à documental, porque tem a questão também do princípio da realidade dos fatos, né? Mas... Verdade real dos fatos. Não, beleza. Mas é muito fácil alguém lá mentir a favor de você, cara. Sim. Eu até vou vulgarizar um pouco o termo que a gente fala que
testemunha é a mais prostituta das provas, né? Porque ela vai normalmente já com uma tendência, né? Sim, o advogado orienta a testemunha o que ela tem que falar. Isso é um absurdo. Muitos fazem isso mesmo. Eu acho que quase 100%, né? Não, porque assim, orientar tem a questão de orientar e a questão de orientar. Sim. Uma coisa é uma sim, coisa, outra coisa é outra coisa. sim. Tem gente que orienta a pessoa a seguir aquela tese, né? Ignorando a realidade. Tem outros que orientam, mas é assim, olha, como que funciona trabalhar? Que horário que ele entrava? Que horário saía? O cartão de ponto era batido corretamente? O intervalo entre a jornada era realizado em sua íntegra? Mas tem gente que, mesmo ocorrendo essas questões, vai chegar vai orientar a testemunha, falar, não, a gente batia o cartão, continuava trabalhando, ou então a gente não podia fazer o intervalo na íntegra, né? Muitas vezes, ignorando a realidade. E se tem testemunha falando sobre os dois lados? Porque geralmente a empresa também pode levar testemunha falando que não é assim que funciona. Sim, e é nesse ponto que eu ia chegar que não é aplicada a isonomia entre as partes, na questão processual. Porque a maioria dos juízes, como ele já tem um entendimento formado, ele às vezes também ignora o depoimento da testemunha da empresa. E aí ele fala assim, eu me convenci mais com o testemunho da testemunha do reclamante. Então calma que aí, é o então autor não da são ação. iguais. Não, por isso que eu falei que não tem isonomia entre as partes. Na realidade, alguns juízes têm feito, né, diferente, que isso é bem louvável. E aí ele faz o quê? Ele viu que tem depoimentos antagônicos, ou seja, o do reclamante provou o que ele queria provar, da reclamada provou o que ele queria provar, e aí ele não vai naquela, eu me convenci mais. O que ele faz? Ele julga quem tem o dever de prova. Porque determinados assuntos, o dever de prova é da empresa. Sim. E determinados Sim. assuntos é do autor da ação. Sim. Então, nesse ponto, já vi alguns juízes aplicando, né, essa medida processual, onde ele julga contra quem tem o dever da prova. Porque os depoimentos foram tão, assim, digamos, convincentes, que ele não se inclinou para nenhum dos dois lados. E o que é um depoimento convincente? Cara, um depoimento convincente é um depoimento natural. Porque, assim, o juiz, por fazer muitas audiências, ele faz audiências praticamente todos os dias, muitas audiências, então ele desenvolve uma percepção de quem está querendo falar a verdade, de quem está querendo ajudar o coleguinha ou de quem está ali, né, apenas para mentir. Muitos juízes já conseguiram desenvolver essa percepção. Outros não. Eles já, como eu falei, tem aquela opinião formada. A empresa pode ir lá ter um depoimento, às vezes, mais rico em detalhes, e o juiz entender que aquele depoimento ele está, né, orientado, né? Só que assim, ao meu ver, isso viola o princípio da imparcialidade do juiz. Sim, ele já está predisposto a acreditar em um lado. Muito sim. Mas assim, a gente não pode também chegar e falar pro juiz que ele tá pré-julgando a demanda. Sim. Né? Você é doido, você não quer ser preso. Eu tô querendo ser preso, mas você também acaba criando uma confusão desnecessária com o juiz, porque muitos agem dessa forma, mas você não vai falar para ele, né? E fica meio nítido, né? Sim, totalmente nítido. Totalmente nítido. E aí você tem que recorrer a outra instância. Aí tem que recorrer a outra instância. Caramba, cara, A gente até, eu entrevistei entrevistei não, né? Bati um papo com o Romildo até um tempo atrás, que também é advogado. E a gente entrou nesse debate também, né? Cara, é impressionante como existem pessoas que meio que não estão aí se importando em cumprir a lei ou não. Elas, sei lá, qual motivação, qual o princípio, não importa. Não vou entrar nisso daí agora. Mas eles estão ali meio que para fazer o que eles acham certo e não o que a lei diz que é certo. É estranho isso, cara. E estranho demais isso, cara. É o que eu falei, né? Aí na questão, né, o magistrado, ele tem essa prerrogativa do livre convencimento motivado, né? Só que na teoria, o livre convencimento motivado seria aquele depoimento ou aquele conjunto de provas que melhor comprovam
a tese posta. O fato mesmo, Tá? né? Eu vou te falar, inclusive, eu tenho um julgado recente que foi totalmente tendencioso nesse sentido. Porque assim, como eu falei, eu faço advocacia empresarial, né? E nós tivemos um caso onde era uma oficina, tá, de mecânica pesada, né, esse cliente. E o reclamante ele estava pedindo adicional de insalubridade, ok? Certo. Só que na demanda ele colocou algumas tarefas que ele não realizava. O juiz, por óbvio, quando tem esse tipo de pedido, ele é obrigado a utilizar o auxiliar da justiça, que é o perito judicial. Certo. O perito judicial, ele vai lá na empresa, ele faz uma entrevista com o reclamante, faz uma entrevista com o representante da empresa, observa tudo o que acontece na empresa e, né, pericia o local e ele apresenta um laudo. Nesse laudo propriamente dito, eu acho que ele foi muito correto nessa situação, porque o reclamante falou que ele realizava determinadas tarefas e o representante da empresa falou assim, não, ele não realiza essas tarefas. Tá? E aí na conclusão ele colocou assim, que o laudo era inconclusivo, mas que poderia ser orientado da seguinte forma. Considerando a controvérsia acerca das atividades, se ele comprovar referidas atividades, a insalubridade seria positiva. Se ele não comprovasse, a insalubridade seria negativa. Ou seja, a prova passou para ele. Ele vai ter que provar que ele faz. Exato, exato. Então chegou na audiência de instrução, ele não fez a prova dessas atividades. E a empresa ela fez a prova de que ele não realizava essas atividades. Como era uma questão de prova dele, a gente, por óbvio, deveria apenas fazer uma contraprova. Mas ele não fez a prova e a gente, mesmo assim, conseguiu deixar claro que ele não realizava essa atividade. A gente, da mesma forma, chamou a testemunha da empresa para depor e ela, ela comprovou de que ele não fazia essas atividades, ela informou o juiz que ele não fazia essas atividades, que quem fazia era o próprio, porque ele era auxiliar, né? E quem fazia essas atividades que ele falou, que ele alegou, era o próprio mecânico. Ele, inclusive, era um mecânico, ele falou, essa atividade quem faz, nos meus casos, sou eu. O juiz ainda foi enfático, perguntou, você já viu ele fazer isso? Eu falei, não, nunca vi ele fazer isso. Até porque a tarefa dele era outra. Só que na sentença ela veio, né, dando a insalubridade para o reclamante, mesmo sem a prova. Aí o detalhe que eu falo para você, o juiz ele se apegou ao atestado de saúde ocupacional, onde colocava o risco ao óleo e à graxa. O fato de você ter risco não quer dizer que você está exposto. Isso aí é só uma previsão que pode haver esse risco, tá? Mas também tem as questões do EPI, que neutralizam determinados agentes, né? Sim, sim. E aí, ao meu ver, foi uma fundamentação muito tendenciosa, tá? Para julgar contra a empresa. Hoje o processo já foi para o tribunal, não tivemos a rediscussão, tá? Mas eu acredito que vai reverter. Porque Coisa estranha, né, ele cara? ele ignorou que a empresa fez prova de que ele não realizava essas tarefas e com base num documento que colocava lá só que ele poderia estar exposto ao óleo e à graxa, ele condenou a empresa. Ou seja, ele não só ignorou as provas da empresa, como ele ignorou o próprio laudo pericial. É óbvio que ele não está distrito ao laudo quando houver outros motivos que convençam ele de que ele não está distrito àquela conclusão. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, mas ao meu ver, ele foi totalmente tendencioso, esse magistrado. Deixa pra lá que a gente tem que tomar cuidado pra falar dessas coisas ultimamente, tá? Então, eu nem vou alongar tanto Não nesse vamos tipo de nos coisa. aprofundar tanto. Exatamente. A gente sabe que infelizmente tá sendo assim. Mas vamos lá. Agora, ao que importa, de verdade. Porque, ó, que a gente conversou aqui agora. Você contou pra gente. E pra quem tiver a oportunidade de assistir, quem quer assistir e que espero que assistam. O que o direito te proporcionou. E, pô, cara, liberdade pra mim já paga tudo. Exato. Entendeu?
Então, liberdade assim, liberdade tendo condição de vida. Ninguém tá falando de liberdade. Ah, eu sou livre, sou desempregado, tô morrendo de fome. Não. Né? Na verdade, você não é livre, você tá preso à fome. É, Então, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de liberdade real. O direito de proporcionar essas coisas. De proporcionar uma condição de vida melhor sim. pra você e pra sua família, né? As dificuldades aí que tem que se enfrentar no meio do direito, tanto administrativamente, administrando seu próprio escritório, que inclusive depois eu quero que você deixe o contato dele, o nome dele, porque as pessoas já estão vendo aí que você entende da causa trabalhista, principalmente, e não que seu escritório só cuide disso. Só que você, especificamente, é voltado para essa área, certo? Sim. Mas podem procurar o escritório dele para qualquer área também. É, nosso escritório a gente chama de full service, né? Nós somos em 4 sócios, cada um faz uma área, né? A gente tem a área tributária e também civil empresarial, e a minha é a área trabalhista, junto com outros sócios também da área trabalhista. Ai, então, já estão sabendo que não é só isso. Mas vocês já viram o conhecimento da pessoa com referência à área trabalhista. Você contou alguns casos aí da área trabalhista que a gente foi meio que de bônus, porque eu nem tava pensando a gente entrar nesse assunto. A gente só entrou nesse assunto. E duas coisas que eu quero saber de você. Primeiro, você ainda indica, porque hoje, querendo ou não, a gente vê que as faculdades popularizaram, as universidades popularizaram. Então, o que acontece? Deve sair formado no mundo e no Brasil, não vamos falar em termos mundo, vamos falar em termos Brasil, sei lá, não consigo nem quantificar. Mas a gente acredita que a gente deve falar de 10 mil advogados, assim, chutando bem lá embaixo, assim, no lixo. Acho que é muito mais do que isso. Se a gente for pegar aí quantidade de estados que tem quantidade de cursos de direito, que tem quantidade de turmas, quantidade de. E por aí vai. 10 mil advogados por ano jogados no mercado. Então eu quero saber de você. Você ainda é uma área, porque não tô falando de amor, Aham. não tô falando de paixão. Isso eu acredito que você vai indicar, porque já deu pra ver que você gosta do que você faz. Então, falando de oportunidade de mercado. E aí você, lógico, pode entrar. Se a pessoa. Você quer falar sua opinião pessoal, se você entrar no direito ainda hoje, e é o que eu quero que você fale também. Se você indica o direito, e se alguém tá começando na área de direito, o que você indicaria para essa pessoa? Um caminho em formas curtas do que ela deveria fazer para ser um advogado bem-sucedido um dia na vida dela. Olha, eu indicaria sim, tá? Para a pessoa que tá iniciando aí o curso de direito. Não vou negar que é uma área que tá saturada já. Como você falou, tem muitos formandos hoje em dia, porque o fato de você se formar não quer dizer que você é advogado, você é só um bacharel em direito. Só uma errata, rapidinho, Aham. desculpa até interromper. Não é só o direito que tá jogando tanta gente assim no mercado, Ah, tá? É sim, porque a gente tá falando do direito. Sim, sim, Mas sim. todas as profissões de nível superior tá jogando dezenas, Sim. milhares no mercado por Sim, ano. sim. Mas assim, o que eu acho que a pessoa tem que ter hoje é comprometimento, Certo. tá? Comprometimento. Se ela for uma pessoa comprometida, ela vai longe. Porque hoje o mercado está escasso de pessoas comprometidas. E eu acho que em qualquer área, não só na área do direito, mas em todas as áreas, o mercado está escasso de pessoas que estão compromissadas com, digamos, agora puxando para o meu ramo, elas não estão compromissadas com o resultado do processo. Hoje a maior parte está compromissada, assim, tá só cumprindo o prazo. Entendeu? Passando a hora. Passando a hora, só cumprindo prazo, só cumprindo tarefa. Mas estão descompromissadas com o resultado do processo. A profissão em si. A profissão em si não digo, porque a pessoa tá lá para se capacitar para essa área. Mas nem todos têm o perfil, tá? Porque assim, nós temos, óbvio, para você ser um advogado de sucesso, você pode ser também um advogado muito bom no âmbito corporativo. E essa pessoa também ela consegue se destacar no mercado. Mas eu acho que é muito mais propenso você ter um destaque, apesar de termos muita concorrência, no empreendedorismo. Você empreendeu a sua própria banca, né? Eu falo banca porque a gente chama de banca ou firma de advocacia. É Certo. banca de advogados ou firma de advocacia. E aí
tem muitos hoje profissionais que não têm esse perfil empreendedor, então eles preferem participar de uma banca, ter lá os honorários dele garantido no final do mês. Ele não vai correr atrás de cliente, ele não vai correr atrás de desenvolvimento de mercado, né? Entendi. Ele vai ficar ali só preso naquilo e tá tudo certo. Exato. Tô ganhando meu dinheirinho aqui. Exatamente. Conheço muitos que são assim, que não tem esse perfil. Inclusive, a gente tem. Chega a ter indicação de colegas, porque como para ele é melhor ele estar lá naquela banca recebendo dele, ele não vai assumir a responsabilidade da carteira de uma empresa. Então ele acaba, por óbvio, nos indicando. Certo. Claro, né? Ele tem aquela indicação que, por óbvio, ele tem uma segunda intenção, que às vezes é ter uma determinada comissão, né? Por essa indicação. Que coisa chata. Então, você recomenda, assim, que se a pessoa realmente for apaixonada pela ideia do direito, que ela entre na área. Eu E recomendo que só? ela entre na área. Não, só não. Não, só se ela for apaixonada. Não, Se não, também, não. não, só não. É que é o que eu ia falar. Eu entendi a sua pergunta, mas só a paixão ela não garante nada. Você tem que ter também muita coragem, resiliência. Você precisa, né, ser uma pessoa de enfrentamento, porque hoje, né, acho que você já ouviu falar que a advocacia não é para covardes. Sim. Acho que você já deve ter ouvido isso de alguém em algum momento da sua vida. E realmente não é, porque no dia a dia, inclusive mesmo que você seja um advogado empregado do âmbito corporativo, você muitas vezes você precisa ter coragem numa audiência de enfrentar o juiz, entendeu? Que muitas vezes ele é arrogante com você mesmo, com o seu cliente, entendeu? E você precisa ter coragem desse enfrentamento com o juiz, colocar ele no lugar dele, porque o juiz, a maior parte deles, entende que por ele estar presidindo a audiência, ele está hierarquicamente acima de você. Só que a Constituição Federal, ela coloca em par de igualdades o juiz, o advogado e o promotor. Ao juiz incumbe apenas presidir a demanda, a audiência. Ele, na verdade, ele é o intermédio entre as partes para que seja feito um consenso. Na verdade, ele é o aplicador da lei, mas isso não quer dizer que ele está hierarquicamente acima do advogado ou do promotor. Ele está na mesma linha de hierárquica, ele só preside a ação. Só que já vi muitos casos escabrosos do juiz ser mal educado, começar a gritar, inclusive, com as partes. Entendeu? Que doideira, cara. E aí se você não tiver coragem de fazer um enfrentamento nessa situação e proteger o seu cliente, na minha ótica, você fica totalmente desacreditado. Entendeu? Você fica desacreditado perante o seu cliente. Eu particularmente já tive um caso assim. Porque tipo, ele não tá brigando por mim. Dá a sensação de ele não tá brigando por mim. Não, exatamente. Eu tive um caso, né, uma experiência dessa com um juiz, onde ele começou a gritar com o meu cliente, porque o meu cliente, ele já tinha uma opinião formada de um determinado assunto sobre essa empresa, e ele começou a gritar com o meu cliente, falando que ele estava mentindo, que não sei o quê, que ia dar litigância de má fé. Eu interrompi ele, simplesmente, com educação, porque a gente tem que se dirigir com educação, não só ao magistrado, como aos colegas e a todos que estiverem na audiência. Se dirigir com educação às pessoas, né? Exato. Mas eu coloquei para ele e falei assim, olha, em primeiro lugar, não vou admitir você gritar com o meu cliente. Não vou admitir você tratar o meu cliente, né, sem urbanidade. Porque se você está falando isso, ao meu entender, você está pré-julgando a ação. Quando eu disse isso, ele ficou extremamente nervoso. E aí eu tive que colocar ele no lugar dele, justamente com essa questão, falando assim, ó, a Constituição Federal não te coloca acima de ninguém hierarquicamente. Você só está presidindo a demanda. Isso não te dá o direito de ser mal educado com ninguém. Nem comigo, nem com o meu cliente, nem com ninguém dessa sala. E aí ele teve que engolir essa. Mas assim, por óbvio que muitas pessoas não fazem isso porque você fica com X nas costas, né? Sim.
Você entendeu? fica... Então é por isso que você você vira um precisa ter alvo, coragem, né, desse tipo de enfrentamento, como bem muitos outros, né? Só te dei um exemplo aqui para você entender mais ou menos como que é. Então, assim, não basta você ser apaixonado pela área, você precisa ter coragem, você precisa ter resiliência, porque é uma área muito estressante, de muita pressão, entendeu? Então, se você não tiver pulso para aguentar pressão também, você vai jogar a toalha, você não vai ser nem um péssimo advogado, Não um vai. péssimo profissional. Não rola. Não rola, Não rola. entendeu? Já vi muita gente desistir da área justamente por não aguentar pressão. Sim. Eu acredito. Porque é só a gente olhar para o direito hoje no Brasil como que é. Então a gente vai entender que existe uma dificuldade aí. Realmente de você estar atuando dentro da área. Mudando um pouquinho agora de áreas para lugares, só um pouquinho de área, vamos sair um pouco dessa tensão. Falar aqui, né, porque você não parou no caso aí, na sua advocacia, né, na sua firma ou na sua banca, né? É. O que você agora fez também foi querer inventar ainda uma marca para motociclistas. Motociclistas ou motoqueiro? Olha, já vamos entrar em outra. Pra mim, tanto faz, na verdade, Ale, porque eu sou motoca também, como você, e eu sou um motoqueiro, eu sou um motociclista, e eu não sou um Zé Mané como um monte de motoqueiro, Porque acho que hoje não tem, né, esse enfoque se você é motociclista ou motoqueiro, né? Você hoje tem a paixão pelas duas rodas, né? Exato. Isso, o resto é só nomenclatura que as pessoas dão pra só falar que é mais bonito ou mais feio. Dizem que motociclista é quem respeita as leis, que motoqueiro é que, tipo, que a gente chama dos cachorros loucos, né? Os entregadores. Besteira do É uma caramba, né, besteira cara? isso aí. Eu Existe falo, eu sou motoqueiro, sou roqueiro, sou advogado. O que existe é o mal educado e o bem educado. Essa é a exatamente. diferença. Deixa eu mostrar aqui inclusive sua marca, chamada Distrito Custom. Isso. Eu fui o primeiro comprar um boné da sua marca, que inclusive tenho até hoje, ele é muito louco. É que depois que eu raspei a cabeça, cara, eu não usei mais boné. E eu pensei que eu ia usar o dobro de boné. E eu não usei mais boné. Eu acho que eu gostei tanto de raspar a cabeça que eu não usei mais boné. Deixa eu mostrar aqui, ó. Da Distrito Custom aí, ó, o porta-copo dele. E, ó, detalhe, hein? O negócio é de couro, cara. O bagulho é chique. E presentinho aqui pra mesa do On Demand, que inclusive tá já suportando os nossos copos aqui durante todo o processo. E Ale, como surgiu essa ideia de Distrito Custom? Por que uma ideia de uma marca de artigos para motoqueiro, motociclista ou quem anda em duas rodas? Eu acho que a melhor definição da Distrito Custom é que ela é uma empresa que a gente tá em desenvolvimento ainda, tá? Eu tive alguns problemas pessoais aí, então a gente congelou ela por um tempo, mas estamos voltando ao desenvolvimento dessa marca e a gente chama que ela é voltada mais para cultura custom. Eu acho que é o melhor. Acho que a melhor definição da Distrito Custom, para você não segregar quem é motociclista, quem é motoqueiro, né? Não é isso que importa. Não é isso que importa. O que importa é a cultura custom, né? Então a Distrito Custom, ela tá voltada para esse segmento da cultura custom, mas ela não está limitada apenas ao motociclista ou motoqueiro que gosta de motos custom. A gente está fazendo para todos os tipos de motos, de motos, vamos colocar assim. Vamos focar no veículo, né? E não no piloto. Podia né? ser, no caso, eu que tinha uma intrudinha 125 e customizei ela inteira antes de vender. Exatamente. Podia ser, né? Podia a ser. ideia é essa. Então, assim, hoje o objeto da Distrito Custom, né? O nosso foco hoje é esse mercado. Não voltado somente ao segmento custom, porque assim... O custom no Brasil, apesar de ser reconhecido como um segmento motociclístico, na verdade, o custom ele quer dizer de customização, Sim. ou seja, de você fazer a moto do seu jeito. Sua cara. A sua cara.
O que define esse tipo de moto, na verdade, é o cruiser. Sim. Né? São as sim. motos cruiser, mas a gente chama de moto custom, né? Que, digamos Erroneamente. assim, que, digamos assim, as Harley Davidson ela é o exemplo que qualquer um vai entender do que é uma segmento moto cruiser, do que é uma moto cruiser. ou custom. Ou custom. Entendeu? Então, assim, a gente, quando eu falo a gente, porque eu e minha esposa, através dessa minha veia empreendedora, né, a gente combinou de criar essa marca, porque nós queríamos também trabalhar com ter uma outra fonte de renda, tá? E aí a gente meio que sem saber o que fazer, eu tentei implementar essa questão do segmento, né, mais voltado para o hobby que é andar de moto, né? Então eu tentei unir o útil ao agradável, explorando esse novo mercado, né? Então assim, aí a gente começou agora a desenvolver a marca primeiro e estruturar o e-commerce. A gente já tem alguns produtos, mas ainda como não está totalmente estruturado o e-commerce, eles ainda não estão à venda. Espero que a gente consiga estruturar isso o mais breve possível, né? Eu também. Para iniciar, né, essa nova jornada que vai ser concomitante à advocacia. Mas ali eu tenho intenção de que a minha esposa cuide mais disso aí, né? Ah, entendi. Entendeu? Você vai terceirizar. Vai dar trabalho pra ela. Na verdade, ela ela sempre quis ter uma marca, né? Mas por óbvio que não era voltado ao motociclismo, né? Não duvido. E o que eu combinei com ela? Nós tínhamos essa ideia comum de criar uma marca. E aí eu coloquei para ela, por que a gente não une o útil ao agradável da questão do motociclismo, onde é uma marca que eu pelo menos eu vejo que ela é menos explorada do que você criar uma marca qualquer, né? Você vai ter um nicho um pouco mais segmentado, porém, né, que não tem tanta concorrência hoje, né? Então, assim, a nossa ideia hoje estamos iniciando com um vestuário, tá? Sim. A gente já tem pronto algumas camisetas, bonés, bandanas e moletons. Mas o projeto ele é de ampliar essa área para acessórios, para talvez oficina, entendeu? Até porque o know-how de uma oficina você já tem, sendo moto, sendo carro. É um pouquinho diferente, mas a base praticamente é a mesma, né? Trabalha-se com a mesma coisa, porém a matéria bruta é outra, né? Exato, exato. Exato. Então, assim, o nosso projeto de expansão de médio a longo prazo vai ser de ultrapassar o e-commerce para uma loja física e explorar esses outros segmentos hoje multiuso, como colocassem o motoqueiro, o piloto, o motociclista. Vai chegar no estabelecimento, ele vai poder arrumar a moto, né? Mas eu pretendo também essa questão de assistência técnica de moto, eu a priori eu quero segmentar nas motos customs, tá? Então, assim, ele vai chegar no estabelecimento, vai ter a oficina, a barbearia, estúdio de tatuagem, se possível, loja de moto, né? E o Lógico. vestuário que vai mais ajudar a dar pertencimento à marca. Sim, sim. Tudo com a cara mesmo, né? Exato. Tudo com a cara. Exato. E você acha que esse é seu último projeto, por enquanto, ou para sempre? Olha, no momento eu só tenho esse, mas nada me impede de ter outros, né? Porque a minha cabeça não para, né? Eu tô sempre pensando em algo diferente e algo fora da casinha para tentar. Falei isso exatamente ontem, Ale. Como a gente que tem uma ideia Cara, é bom. Não vou falar que é ruim. É bom. Mas ao mesmo tempo, isso prende a gente tanto assim, tipo, 200% no trabalho, cara. Não que eu não goste, é uma coisa que eu tenho prazer de pensar numa novidade, de pensar numa coisa nova, de pensar
num novo início pra alguma coisa. Mas, cara, às vezes eu queria deitar e dormir. Deitar e dormir. A gente tá atrás desse talvez, da paixão de empreender, da paixão de criar coisas diferentes, mas também do pote de ouro, porque é isso que a gente quer. Claro. Só que até onde esse pote de ouro vai? Até onde esse pote de ouro é o necessário? Até qual o limite? A gente sempre. Eu tô lendo um livro e nesse livro trata-se muito dessa parte de marketing, de vendas e tal. E eu tava vendo algumas leituras diferentes aí, alternativas. Todo mundo fala assim de piso salarial. Ou seja, o mínimo que eu vou ganhar, o mínimo que eu quero. Mas ninguém fala de teto salarial. É, Porque você começa a empreender, você fala assim, não. O limite é o céu. Certo? certo. Então, quer dizer que durante a sua vida inteira, você vai focar e dedicar todos os minutos dela pro dinheiro? Não, eu já tenho um projeto de aposentadoria já. Então, mas será que a gente não deveria, para isso, definir um teto salarial? Sim, Para tipo, cheguei nesse valor, tá bom. Tira um pouco o pé. Mas o cara que na cabeça não para, ele faz o quê? Cheguei nesse valor. Ah, qual que é a próxima meta? E aí a gente acaba pensando por esse lado também que acaba pro empreendedorismo é meio ser advogado do diabo isso, mas não é. Não é. Se você for pensar de uma forma humana, não é. não, claro que não. Porque cheguei, quanto você precisa para viver hoje mensalmente? Pô, meu sonho é ganhar 100 mil por mês. 100 mil? 100 mil. Vamos dizer que você conquistou 100 mil por mês. Aí você alivia ou você fala, agora eu quero 200? Esse é o problema, eu acho. Porque aí você vive em função eterna daquilo. É, Eu acho que você continuar trabalhando, você até de repente direcionar uma energia para uma outra parte e tal, desde que isso não tire essa qualidade de vida que você conquistou quando você abriu o seu escritório de direito, sua firma, sua banca e por aí vai. isso é uma coisa bem importante que você estava pontuando. Porque assim, eu tenho um projeto de aposentadoria, tá? Não tenho o teto definido, por óbvio, né? Até porque está muito cedo para isso. Mas assim, eu e minha esposa, a gente já tem um projeto que assim, a gente gosta muito de viajar, né? Eu já falei para ela que eu quero mesclar essas viagens entre moto e turismo. Não que as viagens de moto não sejam um turismo, mas digamos assim, para você viajar de moto, você precisa gostar, né? Porque não viajar de moto, ela é desconfortável, você tá exposto ao tempo, né? Às vezes pode chover e aí já você tem que quadruplicar a sua atenção, tal, mas assim, para quem gosta, É vida. é vida. Mas a minha esposa, ela não tem a mesma paixão pelo motociclismo como eu, né? Então, a gente precisa ter a qualidade de vida também de mesclar, fazer o que é bom para os dois e, e ao mesmo tempo, né, dar prazer para ambos, né? É, esse projeto que a gente tem consiste nisso, a gente fazer o que eu gosto e fazer o que ela gosta. Como eu falei, ela assim não é apaixonada pelo motociclismo igual eu, mas ela se dispõe a ir comigo, vencendo medos, inclusive, que ela tem medo de andar de moto, mas ela começou a ir comigo para estar comigo, para também para me agradar e por óbvio eu tenho que fazer o mesmo por ela, Sim. né? Fazer as coisas que dê prazer a ela. Um deles é o quê? Eu não gosto de praia, mas eu vou pra praia justamente porque, né, a gente um faz pelo outro. O que gosta e o que não gosta, Isso é um pra estar junto e relacionamento, pra né? agradar, Isso é um né? relacionamento, né? Sim, mas isso ele tem que estar também no projeto de aposentadoria, porque muitas pessoas vão falar, eu quero me aposentar e quero viajar de moto, conhecer o Brasil, conhecer o exterior, fazer viagem internacional, mas ele, muitas vezes, ele está só voltado ao sonho dele, ele não perguntou se Outra ele, parte quer. se a outra parte quer, né? Isso se ele tiver, por óbvio, né? Mas assim,
Tem muita gente, inclusive alguns motociclistas que eu vejo no YouTube, né? Eles viajam mais sozinhos do que acompanhados, né? Mas isso, acredito que eles tenham já um combinado com as esposas, né? Sim, sim. Eu também. Porque se abandonou em casa pra viajar é sacanagem, cara. Entendeu? Então, assim, eu tenho por meta fazer essas viagens com a minha esposa. E é uma das metas da aposentadoria. Exato. Exato. Aí, Ale, você já deve estar com seus quase 62 anos. Tá tão ruim assim? Falando de oficina, né? A gente olha pra algumas pessoas e a gente fala, a pessoa acha que ela rodou sem óleo, né? Já pegando o ganchinho da oficina. Ale, vamos lá. Cara, eu acho que assim, você compartilhou com a gente muito da sua vida. Muito, por mais que a gente já seja amigo, sei lá, 5 anos. Acho que uns 5 anos. Por aí, já. né? 2019, por aí, 18, exato. que você deve ter chegado na barbearia. Foi por Foi essa 19, média. 19. Foi 19. Foi logo que eu comprei a minha primeira moto. Então, 19. Então, já há 5 anos aí, um monte de coisa que a gente conversou que você nunca tinha me falado. É por isso que eu gosto de fazer o podcast. Por isso que eu tava falando que eu gosto do podcast. Porque a pessoa que chega aqui, ela começa a falar, e aí ela fala mais do que ela queria falar. Isso é bom. Porque eu quero que ela fale mais do que ela queria falar. Tem coisas, não sei, às vezes as pessoas não querem que algumas pessoas saibam de alguns detalhes. Mas chega aqui a pessoa conta, cara. É impressionante. Ó. Se eu colocar aquele quadriculadinho meio transparente aqui, as pessoas vão achar que é um confessionário. Elas vão começar a falar umas coisas que eu não quero que elas falem. Mas tudo bem. Então por isso que eu não vou fazer isso, que eu não quero ouvir. Esse tipo de coisa eu não quero ouvir. Ale, você quer falar alguma coisa pra finalizar? Quer deixar um recado, uma mensagem pra quem quer estudar direito, pra quem gosta de moto, pra quem custam pra vida? O momento é seu. Eu acho assim, Renato, hoje em qualquer área que você atue, né, você pode proporcionar a vida que você quer, desde que você tenha coragem, organização e resiliência. Porque infelizmente a maioria das pessoas, elas estão muito voltadas ao imediatismo, né? Hoje, para você trabalhar por conta, você, né, sabe muito bem disso, que não é simplesmente você abrir um estabelecimento, né? Você tem diversas situações que você precisa passar para poder montar esse seu estabelecimento na pedra e não na areia, né? Para você consolidar seu estabelecimento. Na minha ótica, a maior parte da liberdade que você vai ter é você trabalhando por conta. Porque por mais que você tenha uma liberdade financeira no corporativismo, uma hora ou outra pode você ter um viés, a pessoa chegar do dia para a noite e te mandar embora, né? E dependendo do degrau que você esteja, é muito difícil você se recolocar no mesmo patamar. Muitas vezes você vai ter que descer 1, 2 ou vários degraus e depois subir novamente. No empreendedorismo, eu entendo que isso ocorre com menos frequência. Por óbvio que se você não souber e o seu negócio não prosperar, você também vai regredir, né? E muitas vezes, podendo inclusive ter que se socorrer do corporativismo novamente. Mas o que eu posso dizer é que você trabalhar por conta hoje é onde você tem a maior chance de prosperidade. Então você indica o empreendedorismo? Eu indico, claro que eu indico. Mas, infelizmente, não é para todos. Você precisa ter perfil. Infelizmente ou felizmente? Eu acho que infelizmente, porque seria felizmente se fosse em questões de concorrência, mas é infelizmente porque eu acho que todo mundo tem o direito a conquistar suas metas e seus sonhos, né? Sim. E se a meta e o sonho já era só uma finalização só, mas eu vou fazer uma perguntinha. E se a meta e o sonho da pessoa é só ter uma vida calma, tranquila e ganhar o dinheirinho dela? Isso aí também Sem empreender? é. Geralmente trabalhando para alguém que empreende. Sim, muitas pessoas têm esse perfil. Sim. Né? Aliás, eu acho que a grande parte da população tem esse perfil, né? Porque você estabelece um teto do que você quer e se aquilo estiver bom, Já era. já era. O que importa é você estar
feliz com o que você tem sem se cobrar pelo que você não tem. Isso é importante, na verdade. Isso é muito importante, na verdade. Você quer falar mais alguma coisa, senhor Alexandre? Eu gostei muito de participar dessa conversa. Gostaria de agradecer a oportunidade, de mostrar um pouquinho, né? Como você falou também lá atrás, que fazer um jabazinho aqui agora para mim, né? Oxe, pelo amor de Deus, cara. O nosso escritório, ele, como eu falei, ele é full service, né? A gente atua na área do direito tributário, que é o carro-chefe do escritório, que é inclusive a área do sócio fundador. E temos também o direito civil empresarial, o trabalhista, e temos também a área previdenciária empresarial. Tá? A gente atua em praticamente quase todos os segmentos, assim, né? Com menos expertise, mas também não diria nem com menos expertise, mas também não sendo a área de especialização dos sócios em si, mas também com parcerias e também propriamente com profissionais que nos prestam serviço, também de outras áreas, como direito internacional, direito intelectual, né? A gente consegue desenrolar em todas as áreas. Nessa parte que você fala até do menos expertise, né? Eu entendi perfeitamente. A questão não é a gente saber tudo, né? A questão é a gente conhecer quem saiba bem aquilo. Exatamente. Pronto, porque assim. tá resolvido. Porque assim, como você falou, a gente não precisa conhecer tudo, a gente precisa ter expertise em tudo, na verdade. A gente precisa ter uma especialidade. Porque o advogado, a área do direito, é como a medicina. Você tem na faculdade né, a base total da área, mas você vai se especializar numa área. Sim. Como eu me especializei em direito do trabalho, o médico vai se especializar em ortopedia, em neurologia, né, ou em pediatria, né? O advogado é igual, ele se especializa numa área. Mas isso não quer dizer que você não pode atuar em todas, ou, como no nosso caso, montar uma banca onde tenha profissionais qualificados em todas as áreas. Delegando para eles. Delegando para quem entende realmente daquilo. Exato. O que a gente fala no começo, você vê, sempre volta ao assunto, porque a vida é isso. Exatamente. É dividir, né? Dividir a responsabilidade. Exatamente. E não abraçar toda a responsabilidade a gente mesmo, né? Então, o nosso escritório é a Almendros Batista Inalfa Advogados, né? Conhecido como ABN Advogados, né? A gente está sediado ali na Rua Leôncio de Carvalho, número 234, conjunto 113 e 114, no Paraíso. E como eu disse, a nossa especialidade é a advocacia empresarial. Certo. Estamos voltados a empresário. E você vai deixar pra gente depois, que eu vou colocar tudo isso daí, vai ficar tudo bonitinho ali depois no vídeo. Seu Instagram, o Instagram da sua firma, o site, contato, tudo que você tiver, cara. Porque, acho que se a pessoa assistiu isso até aqui, ela viu que entende e ela tem um problema, todo momento da nossa vida aparece um problema. Se ela vê que tem um problema, cara, tá aí. O podcast até ajuda você a resolver os seus problemas. O podcast te leva à solução. Você não precisa ir atrás. Basta clicar e entrar em contato, entendeu? O que eu acho que é importante também estabelecer é que hoje nós temos digamos assim, um conforto de que você nem precisa ir no meu escritório para me contratar. A gente pode fazer isso tudo digitalmente. Coisa linda. Reuniões virtuais, assinaturas digitais para poder dar seguimento a uma defesa ou algum processo, né? Então, assim, você pode... Hoje o cliente ele pode nos contatar e nem precisa ir até o escritório. Tudo de forma... Até por videoconferência. Até por videoconferência, exatamente. A vida tá muito mais fácil hoje em dia. Que saudade dos anos 90. Mais alguma coisa, seu Alexandre? Esse espaço é todo seu, né? Cara. Você tá aqui pra isso. Acho que é isso, né? Então, deixa eu falar um pouquinho agora, né?
pra galera aí. Ó, muito importante pra mim compartilhar da vida do meu cliente com vocês. Muita coisa eu sabia, mas acho que 70% do que a gente conversou hoje aqui eu não sabia. É bom pra tanto quem visa empreender em alguma área, que isso é expansivo. A gente falou de uma área, mas isso se aplica a todas as áreas. Quando ele fala de resiliência, de tudo isso daí, isso se aplica a todas as áreas do empreendedorismo. Na verdade, isso deveria se aplicar a todas as áreas da vida. Porque as Exato. pessoas hoje desistem muito fácil das coisas. Exatamente. Seja de um relacionamento, seja de um veículo, seja de qualquer coisa. Até de um sonho. Isso. Elas desistem no primeiro tropeço. Porque ou elas não querem aquilo de verdade, ou elas são muito fracas. E definir a resiliência é muito importante hoje em dia. Foi muito bom ouvir tudo isso daí. É o que eu falo, é muito bom ouvir o que a pessoa me fala, porque eu cresço. Aqui eu sou muito mais ouvido do que voz. Apesar de ultimamente estar querendo participar um pouco mais dos podcasts, falar um pouquinho mais. Eu gosto de falar, né? Mas Então, é bom, eu porque tô me você é um soltando. empreendedor também, né? Tô me soltando, tô me soltando. As pessoas precisam te conhecer também. E obrigado por terem assistido até aqui. Precisarem de alguma coisa, Alexandre Almendros, por favor, ABN Advogados. Vamos estar aqui na próxima quinta, eu espero. E na outra quinta, eu espero. E assim por diante. Tentando trazer essa ideia de história de vida. Vamos tentar contar histórias de... Não sei se o próximo vai ser também um advogado, se o próximo vai ser um médico, se o próximo vai ser uma pessoa do marketing, um barbeiro, que eu quero fazer com todos os barbeiros daqui, inclusive. Não sei. O importante é que a gente vai tentar trazer histórias de vidas aqui para vocês. Eu acho que isso é importante. A sabedoria também é a gente olhar para a vida de alguém e aprender com ela. E nada melhor do que você ver os tropeços, os percalços e as vitórias das pessoas para que isso desenvolva a nós mesmos. Que isso faça que nós cresçamos de uma forma muito mais leve e tranquila. Sem precisar cometer alguns erros. Apesar de alguns a gente precisar cometer. Ale, obrigado novamente, cara. Obrigado pelo presente aí, Eu que agradeço. pelos porta-copos e desfrute da sua nova canequinha da Rokishi On Demand. Obrigado, Eu que Ale. agradeço aí também o brinde. E assim também que a Distrito Custom já estiver operando, vou dar um toque para você. Por favor, fala, eu faço questão da gente vir aqui trazer só os produtos pra gente só falar da Distrito Custom aqui. Maravilha. Beleza, Ale? Obrigadão, Beleza, cara. eu que Obrigado de agradeço. novo, obrigado de novo. E já estamos indo pro fim de semana agora. Bom fim de semana pra vocês lá Para e nós. tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu. Obrigado, galera. Pessoal, queria pedir um minutinho da atenção de vocês aqui para dar um valor para todos que tornaram isso possível. Rony da RR Arte Marcenaria, esse painel, olha essa mesa, cara, espetacular. Kaique da Gráfica Palas fez esse logo maravilhoso pra gente. O Alexandre Gomes da Yaurama Turismo e o Gabriel, meu amigo palmeirense da Real Madeiras. Por favor, pessoal, valorizem os nossos patrocinadores. Links na descrição.